Pantanal. Então, eu tenho aí 2 anos de experiência na área, servi 2 anos lá no Pantanal, no batalhão no norte do Pantanal, ali em Cáceres, e de acordo com aquela definição da Amazônia, mato, bicho e água, eu diria que o Pantanal é mato, mais bicho e muito mais água. Um clima muito quente e úmido na época das chuvas, das cheias, lá a gente não fala chuva, a gente fala época da cheia. E o clima extremamente quente e seco na época da seca mesmo. A gente costumava dizer lá, pô, o Pantanal é uma caatinga que alaga, tá? Porque o clima é extremamente sazonal. Então tem 6 meses do ano que é água para tudo que é lado. E 6 meses do ano que aquilo seca de uma maneira assustadora. Quando a gente planejava as operações na época da cheia, obviamente a gente estava sempre preocupado com embarcações e coisas do tipo. Quando a gente planejava na época da seca, o nosso deslocamento era de rio em rio. Então a gente pegava o mapa, olhava quanto tempo eu tenho que andar daqui até o próximo rio. Ah, eu vou ter que andar 10 horas. Pô, então vamos logo para chegar no mesmo dia. E no próximo, mais 10. Não dá no mesmo dia, a gente vai parar. Então às vezes a gente andava pouco durante um dia para poder cumprir sempre de rio em rio, porque você não encontra fonte de água. Realmente é complicadíssimo lá na época da seca. Também tem a pressão do agronegócio, vindo agora do norte, do sul e do leste. O oeste é a Bolívia, então essa pressão a gente não tem. A Bolívia não é muito desenvolvida naquele local. O Pantanal também é um grande obstáculo para a travessia. Tem fazendas imensas lá. E nesse obstáculo para a travessia, eu estou raciocinando com a travessia a pé, logicamente. Eu vou contar um caso curioso para vocês. Existe uma vegetação lá que ela vai crescendo a partir da margem dos lagos para dentro do rio. Ela parece um capim, tá? Mas ela vai crescendo e vai inclusive arrancando terra da beirada e vai levando. Ou seja, ela fica flutuando e vai até fechar por completo o lago. E é um capim que também dá na parte de terra. Então você vem andando, você percebe que você está dentro da lagoa quando o chão começa a mexer. Então eu tive um relato, eu não experimentei essa sensação. Tem uma lagoa famosa lá, Lagoa Totora, e que uma tropa minha foi naquela direção, e o tenente depois me contou, né, que eles estavam andando, a patrulha, 10 homens ali, o tenente, o sargento, os cabos soldados, e de repente ele como é que chama? Ele percebeu que o chão estava mexendo. Depois ele olhou para o lado, numa área que estava assim mais... Parecia que estava mais alagada, na realidade era o lago, né? E ele viu um jacaré entrando, e aí eles quiseram voltar. Não dava para voltar em cima dos mesmos passos, senão afundava. Então tinha que fazer um desvio. Ou seja, uma situação bem complicada, tá? Então essa foi uma experiência de uma patrulha minha, confirmando ali as dificuldades do Pantanal. Como eu disse, tem fazendas imensas, e os problemas lá estavam, pelo menos na época que eu lá passei, nas carreteiras. Então algumas estradas na região norte do Pantanal, algumas estradas que demandavam do Brasil para a Bolívia, e eram utilizadas para roubo de carro. Então eles colocavam ali, eram estradas com muitas variantes, apesar do Exército ter alguns pontos de controle, da Polícia Federal também fazer alguns pontos de controle, eles variavam demais, porque o terreno é plano. Então eles saíam, quando eles sabiam que tinha um posto do Exército, eles desviavam pelas carreteiras, que a gente chamava, né, local para passar os carros, e também muito contrabando ainda ali na região norte, tá? E traficando de droga também. E na região sul do Pantanal, temos alguns problemas ali com indígenas e contrabando. Então o contrabando é o carro-chefe ali da parte sul do Pantanal, tá? E temos então lá uma combinação de estradas terrestres e estradas fluviais. Tem estradas ao norte, tem estradas ao sul do Pantanal e estradas longitudinais, de norte para sul, sul para norte ali. Tem algumas estradas que servem ali o local. Fora isso, é o Rio Paraguai e navegação fluvial. Para a sobrevivência, a influência é fazer um planejamento detalhado, particularmente no clima seco, ter conhecimento, como eu já falei, fauna e flora é muito semelhante da Amazônia, então não vai fazer grande dificuldade, mas o uso intenso de embarcações na área do Rio Paraguai e seus entornos. Então, o saber utilizar a embarcação, ter peça de reposição para o motor, saber o consumo de combustível. Então isso tudo leva a uma série de conhecimentos técnicos para você poder trabalhar, operar ou atravessar aquela área. Um detalhe técnico importante é que você, o dia inteiro no barco, o sol bate e reflete no teu rosto. No final do dia você está com queimaduras fortíssimas se você não usar
o protetor solar e protetor labial. Então, muito tempo na embarcação vai queimar o seu rosto, os seus braços, se você não estiver bem protegido. Não preciso falar que existe uma época de aproximadamente 2 a 3 meses que o Pantanal vira o local com mais mosquito que eu já vi na minha vida, e eu não creio que exista algum outro local que tenha mais mosquito que lá. São mais de 20 tipos de mosquito, pernilongo, muriçoca e todos esses nomes aí. São mais de 20 tipos e que fazem um estrago danado. Tá? Repelente lá é molho. Literalmente, você está passando o repelente na mão, o mosquito pousa em cima do repelente. Isso aí eu cansei de ver lá. A maioria dos repelentes não tem muito efeito, não. Há necessidade de você realmente usar manga comprida, luva, mosquiteiro de cabeça, porque senão você não vai... E roupa grossa, porque eles picam por cima da roupa. Então mas é um período. Quando vem a primeira friagem ali na área do Mato Grosso, então normalmente tem uns 4 dias de frio ali antes da época de começar a secar, esse frio mata todos os mosquitos e aí só no ano seguinte, tá? Então, criatividade, uma capacidade de orientação acima da média, porque você tem pouquíssimos pontos de referência e um bom vigor físico.